noite para vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E vamos começar a nossa aula, Crescimento e Desenvolvimento Humano. Gostaria de saber se vocês já entraram no AVA, se alguém já entrou, já viu lá. Entrou, Eugênia? Professora, é porque o meu AVA ainda não está disponível. Tem a matéria da senhora, mas o conteúdo ainda não está. Tá. O meu também, não tem o conteúdo ainda. Ok. Vocês estão entrando em contato com a coordenação de vocês? Sim, ela manda aguardar, que já pediu no sistema já. Ah, tá. Só aguardar, só isso que ela fala. Tá. São aquelas 3 coordenadoras, né? A professora Rose, a Poliana, é isso? É, a nossa é a Poliana. A Rose, a Poliana, parece que tem mais uma. Não? Tá. Então, assim, eu vou entrar em contato com elas, até porque eu estava querendo passar para vocês um material que tem que pesquisar na biblioteca. E vocês não estão conseguindo entrar no AVA, então, com certeza, também não conseguem entrar na biblioteca, porque tem que ser pelo AVA. Tá certo? Então, nós vamos aguardar um pouquinho nesse sentido. Professora, se ela quiser passar livro para a gente ler, eu tive acesso à biblioteca esses dias para trás nas férias, eu acessei minha biblioteca. Oh, beleza. Tá. Eu vou explicar a atividade hoje que vocês vão fazer, que, na verdade, assim, a minha pretensão é, na próxima aula, fazer uma aula invertida. O que é isso? Vocês leem um capítulo de um livro da biblioteca que eu tenho definido, e depois vocês vão... A gente vai ler e a gente vai discutir na próxima aula, tá? Na verdade, vocês vão falar para mim o que vocês leram, entenderam, e eu vou colaborar com vocês nesse sentido, tá ok? Mas vamos aguardar um pouquinho. Tudo bem. Então, vocês não estão em contato no AVA nem com outras disciplinas também, não só com a minha, né? Não. Tá. Tem algumas que estão ok, não é só da senhora, não. Ah, tá. Eles vão incluindo, professora, todo semestre é dessa forma. O início é demorado mesmo. Todo semestre, muitos alunos, eles vão incluindo, até dar certo. Assim, na verdade, eu não estou ainda definindo tarefa para vocês, não. Exatamente por isso mesmo, tá? A gente demora um pouquinho exatamente para aguardar que FEI e secretaria se organizem nesse sentido, tá bom? Por isso, gente, é muito importante estarem presentes na aula, né? Por isso também. E a professora Rose me passou uma mensagem falando da possibilidade de um grupo de WhatsApp. Vocês já têm, né? Essa turma aqui, nessa disciplina, já tem um grupo de WhatsApp, não tem? Não. Tá. Vocês acham que seria interessante ter um grupo dessa disciplina para vocês se comunicarem? Sim. Eu acho sim. Facilitaria bastante. Tá. Então, o que eu pediria para vocês é o seguinte: façam o grupo. Quem é a aluna ou aluno representante de turma? São vários representantes, porque são várias turmas. Tá. Cada turma tem seu representante. Ah, entendi. E, assim, vocês têm um WhatsApp de cada disciplina ou não? Os professores que criam o WhatsApp, todos que têm o WhatsApp, foi o professor que criou e incluiu nós no grupo. Como? É complicado, professora, porque não é só o 6º período de São Luís de Mansibelo, tem o 6º, tem o 2º, de outras cidades. Então, essa é a complicação. Aí, geralmente, é o professor que cria, aí cada coordenador, né, igual assim, a minha coordenadora, ela tem todo o nosso contato. Aí, automaticamente, a nossa coordenadora manda um link que alguém cria no nosso grupo e a gente entra. É assim que faz. Ah, tá. Então, o que eu vou fazer assim, porque acho que até conversei com vocês no primeiro e segundo encontro. Hoje é o segundo, né? Não, hoje é o terceiro. No sentido seguinte, do que for coisa urgente ou necessária, eu entro em contato com as coordenações. Isso. Tá? Para passar para vocês. Porque também a gente sabe que tem uma imensidade de grupos, é difícil, não é? Você fica o dia inteiro abrindo o grupo. E eu que tenho muitos alunos, trabalho com muitas disciplinas, então não consigo ter um grupo e atender aos grupos. Então, por isso, a nossa comunicação é pelo e-mail institucional,
e pelo AVA. Lá no AVA tem o fórum, já abriu o fórum de discussão, assim, o fórum de dúvidas. Só que vocês não estão ainda em contato com o AVA. Por isso, fiquem tranquilos que eu não estou passando ainda a tarefa para vocês entregarem com data, nada disso, não. Tá? E a nossa tarefa, que nós temos uma avaliação na prova de 6 pontos e temos 4 de pontuação de atividades. Então, essas atividades eu vou passar para vocês só depois que todos estiverem em contato com o AVA, para não trazer problemas para vocês, tá bom? Muito bem. Tá bom. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar a atividade que eu quero pedir a vocês para realizarem para a próxima aula, tá? Gente, é claro que eu quero que vocês se acostumem a se dedicar às disciplinas, não só fazer só aquelas que valem nota, tá? Por quê? Porque nós estamos fazendo um estudo e aí a gente dá para vocês algumas tarefas para vocês fazerem para conversar na próxima aula. Então, não tem uma avaliação de notas, mas com certeza faz parte da avaliação que vem depois, tá? Então, por isso é importante ir conhecendo, tá? Tá tudo certo, São Sebastião, beleza, maravilha. Muito bom, muito bom. Então, eu vou pedir licença para compartilhar a tela para mostrar para vocês o pedido meu para... Deixa eu ver aqui. Que eu quero de vocês para a próxima semana. Vocês estão vendo esse... Deixa eu colocar um pouco mais... letras maiores. Estão vendo agora, né? Sim. Tá. Na biblioteca do AVA tem um livro chamado Crescimento, Desenvolvimento e Envelhecimento Humano. O autor é Gustavo Leite Camargos, tá? Está lá na biblioteca. Não sei se vocês acham esse livro também em algum portal, algum site de livros, assim, algum que você possa baixar, não sei, tá? Qual é a atividade que eu quero que vocês façam para a próxima semana, se possível? Ler as páginas iniciais do livro e a unidade 1, tá? O que essa unidade 1 está falando? Ela está conversando sobre o que nós vimos semana passada, desde o primeiro encontro, e na semana passada, então, sobre crescimento, sobre gravidez, essas questões todas. Então, eu vou parar para depois conversar com vocês, para depois voltar a compartilhar a tela. Então, gente, o que eu quero de vocês é isso, começar a entrar em contato com esse conteúdo e ler para a gente conversar na próxima semana. Então, praticamente, é uma continuidade do que nós estamos aprendendo e também uma revisão do que a gente já falou na aula passada. Tudo bem? Tranquilo para vocês assim? Aí a gente vai comentar, professora? Isso, vocês vão ler o primeiro capítulo. A gente entendeu? Isso. E vai comentar, vai ser uma discussão. Alguém fala alguma coisa, outra pessoa fala outra, vai ser uma conversa, assim, como se fosse uma roda de conversa. Né? O que você compreendeu, quais as informações que você teve, ou o que ficou assim, mais importante para você naquela leitura. É uma conversa assim, uma roda de conversa. Certo? Ok? Tá ok, João Pedro? Então, tá bom. Professora. Oi, Maria. Boa noite. Boa noite, querida. É porque eu entrei na aula, só que eu não estava conseguindo ouvir sua voz, aí eu fui procurar um fone de ouvido, e só agora eu estou conseguindo ouvir, só que já no finalzinho aí. Então, eu não estou por dentro do que a senhora falou. Eu vou explicar para vocês, para quem chegou agora ou que não conseguiu ouvir. É o seguinte, na biblioteca virtual tem um livro chamado Crescimento, Desenvolvimento e Envelhecimento Humano, tá? O autor é Gustavo Leite Camargos. Qual é a tarefa para a próxima semana? Ler as páginas iniciais, que são, assim, eu acho que introdução, alguma coisa assim, ou prefácio, e a unidade 1. Eu não lembro quantas páginas não, mas não são muitas páginas não, tá? Ler
É legal, gente, se você puder ler e marcar as frases mais importantes, alguma coisa que você achou que realmente seria interessante de você falar, ou a sua interpretação, ou que você pensou na hora, anote. Porque aí, na próxima aula, nós vamos conversar sobre essa unidade 1 do livro, tá ok? Que eu expliquei, Maria Bárbara, para o grupo, que, na verdade, é uma continuidade do nosso trabalho, essa leitura, e também, ao mesmo tempo, uma revisão do que a gente já falou semana passada, primeiro dia de aula, ontem, a semana passada. Tá certo? Tá certo. Obrigada, professora. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Magda, qual que é o nome do autor, por favor? O autor é Gustavo Leite Camargos. Lenice, é só você da pedagogia literária que está aqui? Não? Olha, a Tatiana disse que não está conseguindo entrar. Tá. Coloquem os nomes de vocês para a gente poder fazer presença, viu? Também estou fazendo isso porque no meu WebGIS ainda não veio a lista de vocês. Então, para que vocês tenham falta, coloquem no chat o nome de vocês, o curso, o local, a cidade que vocês estão, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela e a gente vai continuar falando hoje sobre a psicologia do crescimento, tá? Tem várias linhas, talvez a Lenice e alguns de vocês já viram alguma coisa sobre as linhas de aprendizagem, né? Então, com alguns autores, como a cognitiva, que tem Vygotsky, histórico-cultural, alguma coisa assim. Mas eu vou por partes e vou explicando. E como eu compartilho tela, eu não consigo ver vocês. Então, por gentileza, tem dúvida, é só abrir o microfone e falar comigo. Combinado? Muito bem. Estão conseguindo ver já? Sim. Sim. Então, a gente vai pensar hoje um pouco sobre as principais teorias do desenvolvimento humano. O que acontece, gente? Desde que o mundo é mundo, o ser humano fica refletindo sobre as questões. E é a partir dessa reflexão que surge a ciência, tá? Começa a refletir, fazer experiências, observar os acontecimentos, e a partir disso eles criam alguma teoria. E é isso que a gente chama de ciência. Então, a nossa disciplina, você já sabe qual é. E o que a gente vai trabalhar? Esses slides foram retirados do Google, tá? E eu fiz algumas adaptações. Sempre que a gente tirar alguma coisa da internet ou de outro livro, a gente precisa de colocar referência. O que eu fiz aqui foi isso. Eu não estou usando todo o material que está, e eu fiz algumas modificações para o nosso tema, por isso está escrito adaptado por Magda Vilas Boas, tá? Esses slides. Então, agora me falem, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa agora eu até vou dar uma minimizada aqui para enxergar vocês. Quem veio primeiro? Podem falar o que vocês quiserem. Aqui a gente pode errar, pode acertar. A galinha. A galinha, professor. Eu acho que é a galinha. Mas como é que a galinha nasceu? A primeira galinha? Eu acho que foi o ovo. Como é que veio esse ovo primeiro? Qual o primeiro ovo? Eu acho que foi a galinha, porque eu creio que Deus tudo criou. Crença. Eu acredito também. Deus criou o macho e a fêmea, né? Não profissional. Todos os animais, é o que eu creio. Eu também. E você, Zilene? Eu acho que foi Foram os animais, né? Aí veio a galinha e o galo, aí eles cruzaram e aí botou, e depois teve os filhotes. Será que todos esses animais ficaram na Arca de Noé, do Silene?
Eu acho, com certeza, sim, né? É bíblico, né? Para quem acredita, tem fé, essa é a resposta. Certo. Agora me falem. Então, pelo que eu estou vendo, a maioria acredita que o primeiro homem foi criado, a primeira galinha foi criada, os primeiros animais, aí depois eles foram reproduzindo, por meio do ovo, da reprodução humana e assim por diante. É isso que vocês pensaram? Isso. Alguns, né? Nem todos acreditam. Por quê? Como nem todos? Então, explique para nós. Não, porque teve pessoas que falou que foi do ovo. Por isso que eu estou questionando. Eu creio que foi dessa forma, mas teve outras respostas. Sim. Quem achou que veio do ovo, achou que Deus criou o ovo primeiro? E ele chocou sozinho? Como é que é isso? Me conte. Eu creio, a minha opinião, que a galinha veio primeiro, porque até onde eu aprendi, Deus fez todos os animais primeiro, aí depois a galinha botou o ovo, e assim... Não, eu acho que veio foi o ovo primeiro. Como que a galinha nasceu? Pois é, mas como é que funciona? O ovo veio primeiro. Quem botou o ovo? Na explosão, né? É isso mesmo. Deus já criou Ovo aqui na Terra e depois o ovo trocou Quando e virou Deus criou todos os animais, né? Como é que o ovo surgiu? É isso. Pois é. Isso a gente pode aplicar não só a galinha, mas pode aplicar também, por exemplo, os dinossauros. Como é que eles surgiram, né, na Terra? Certo? João Pedro, você ia falar, eu quero ouvir tua voz, João Pedro. Nada não, professor. Nada Eu não. acho que foi a galinha. A galinha? A pesquisa aqui do Google, a professora, fala que com certeza é o ovo. Que eu fiz uma pesquisa aqui. Certo. Pela ciência aqui, eles acham que é o ovo. Eu não acredito. João Pedro, você acha que é o ovo ou a galinha? A galinha. A galinha? Você acha que Deus criou a galinha primeiro? Sim. Tá. Então, vamos ver a próxima pergunta nesse sentido. Qual a teoria que é verdadeira? O criacionismo ou o evolucionismo? O criacionismo é a teoria de que Deus criou tudo. E o evolucionismo é aquela teoria de Darwin de que o homem era um animal, um macaco, depois ele foi evoluindo até virar homem. Aí eu pergunto para vocês, qual é a teoria verdadeira? Criacionismo. Criacionismo. O criacionismo, professora. Criacionismo? Maria Bárbara, justifica. Por que você acha que é o criacionismo? Eu acho. Então, eu acho que é o criacionismo porque Deus criou todas as coisas. Certo. Então, eu acho que é o criacionismo, professora, porque eu tenho uma crença, eu fui criada assim, eu creio na Bíblia, na palavra de Deus, é o que eu creio. Pode vir um homem mais inteligente do mundo, que se não falar conforme a palavra de Deus, eu vou ficar, não vai me convencer. Eu respeito cada opinião, mas é isso que eu acredito na Bíblia, e a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Concordo eu com posso a Fabi. discordar da Fabi? Concordo. O quê? Eu posso discordar da Fabi? Com certeza, gente, nós estamos brigando, nós estamos discutindo. Não é brigando, é porque a senhora falou do... esqueci a palavra aqui agora, que bugou. Porque, vamos supor, ela falou que ela acredita na Bíblia em si, né? Mas a Bíblia, ela já foi passada de várias e várias mãos, não sabe? Ela já foi reescrita várias vezes. Tipo assim, como é que a gente pode acreditar num livro que foi reescrito várias vezes? Eu fico sem entender. Tá certo. A Bíblia é inspiração divina, né? É o próprio Deus falando conosco, independente de mãos humanas. E aí daquele que mudar um tio ou uma vírgula. Então, vamos voltar para a criação, né? Que eu acho assim que o criacionismo com a evolução do homem em si, como ser humano. Então, eu acho que as duas estão certas. Mas primeiro eu colocaria o criacionismo. Certo. Legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Zilene, parece que você abriu o seu microfone. Eu acredito na evolução. Eu também tenho muita fé, acredito muito em Deus, mas eu acho que a evolução também faz parte de tudo isso. Thales, você acha que criacionismo e evolucionismo estão juntos? Thales, o que você acha?
Bem, aqui nós entramos num assunto um pouquinho complexo, né? Porque Eu não vou trazer coisa fácil para vocês. Quero complexidade de mesmo. de toda forma, nós não temos assim, vamos bater o martelo. São definições assim, muito pessoais de cada pessoa. São mais mais pela questão científica do evolucionismo, que vem, demonstra, pega através de análise. Ainda assim, não tem como você bater o martelo e dizer para a pessoa, pronto, agora nós estudamos e é isso. Pega toda essa cultura que você tem, que foi desenvolvimento, questão religiosa, na teoria do criacionismo, e descarta e joga fora. Não podemos fazer isso. Cada pessoa tem a sua interpretação e o seu direito. Aí vai mais do pessoal, se a pessoa tem mais crença, se ela tem, assim, a definição de um ser que vai organizar todo mundo, cada um vai desenvolver tudo, aí sim, ela vai mais pro criacionismo. Mas se a pessoa já é mais um pouquinho desligada dessa vertente, ela vai para onde? Ela vai pro evolucionismo, o processo de evolução. São teorias, duas teorias que se colidem, mas no final não tem como você bater o martelo e dizer é isso ou aquilo. Concordo. É de acordo com o tempo. Pode falar, querido. Palmas para você. Muito bem. Era só finalizando mesmo. Tá. Muito bem argumentado, né? Muito bem argumentado. E aí, nessa fala de todos vocês, abrangendo também a do Thales, tem várias coisas muito importantes para nós que estamos na escola, fazendo graduação e tal. Primeira coisa, o profundo respeito pelo que o outro pensa, tá? E a Fabi falou muito bem. Eu sou criada dentro da igreja, a Bíblia, para mim, é um livro verdadeiro, eu acredito, tá? E outras pessoas também falaram. E isso só tem que ser assim mesmo. Cada pessoa, como o Thales falou, cada pessoa tem a sua fé e a sua crença. Existe uma fé na ciência também? Existe. Mas uma coisa importante que o Thales também disse, nada é definitivo no sentido da ciência. A ciência, uma hora ela põe alguma teoria, algum pensamento como verdadeiro, e de repente aquilo se desmorona, tá? Se a gente for ler a história da ciência, a gente vai perceber assim, que houve época em que os cientistas, os estudiosos, os filósofos achavam que a Terra era maior que o Sol, por exemplo. Então, até que outras pesquisas foram definindo que realmente não é isso, tá? Que a Terra era redonda, que a Terra tinha... Então, tinha várias teorias a respeito de várias coisas da natureza, tá? Lembrando que a ciência trabalha com experimentos na natureza, né? A Bíblia não faz experimentos, a Bíblia é designada pela fé, né? Ela é a palavra de Deus e as pessoas que acreditam são pessoas que acompanham, que têm a Bíblia como um livro divino mesmo, né? Da palavra de Deus. Então, são formas diferentes de ver e que não podem ser retiradas das pessoas, muito menos conflito em relação a isso. Isso é bem bacana. E bonito de vocês, também parabenizo todos vocês, pela compreensão disso, né? Então, assim, e vocês mesmos falaram, a Fabi falou, respeito o pensamento do outro, só que o meu não é esse. E nós não somos obrigados a ter pensamento do outro, a gente só pode ter o pensamento da gente mesmo, né? Bem bacana mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos pensando um pouco nas teorias que foram criadas pela psicologia, teorias do desenvolvimento, tá? E essa questão, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, o ovo ou o dinossauro, a gente não tem essa noção olhado pela ciência, tá? Agora, na teoria do criacionismo, tem, porque está na Bíblia que Deus criou o homem, né?
está na Bíblia que Deus criou todos os animais, então deve ter partido dos animais para eles reproduzirem. Ele criou animais com possibilidades de reprodução, seja ovíparo ou reprodução no útero e tal, né? Vivíparo. Então, assim, tranquilo. Eu parabenizo vocês e gosto de aula assim, instigante, onde as pessoas participam, falam e trazem o seu pensamento, a sua ideia. Né? A gente não pode assim, porque eu penso diferente do outro, então eu não vou falar. Não, eu vou falar meu pensamento. Né? Parabéns. Então vamos voltar. Mais alguma coisa? Podemos voltar para o PowerPoint? Então vamos lá. Então, aqui nós já trabalhamos, vamos para o próximo. Quando se fala em ciência, gente, a gente fala do senso comum, que é o conhecimento da realidade. O que é senso comum? É um conhecimento que não é comprovado ainda pela ciência. Por exemplo, nossas avós diziam assim, olha, chá de hortelã acalma o bebê, por exemplo. É senso comum. Por quê? Porque alguém fez e deu resultado, aí depois a mãe ensinou para a filha ensinou para a neta, a avó ensinou para a vizinha, e aí foi para um senso comum. Estou dando só um exemplo do chá de hortelã, mas tem várias outras situações, principalmente em termos de saúde, onde o senso comum prevalece assim, muito ainda. Né? Por exemplo, tem pessoas que acreditam que se a criança está inquieta ou está com algum problema, alguém faz uma benzição e a criança melhora. Então, tudo isso é senso comum, quer dizer, não é comprovado pela ciência, como também a própria religiosidade. Só que o senso comum também é conhecimento. Ele só não é comprovado pela ciência, mas ele é conhecimento. E muitas vezes dá resultado, certo? Então, assim, existe um domínio da vida que pode ser entendido como vida. Esse domínio é o que pulsa dentro de nós, né? Para nós que acreditamos em Deus, é o dom da vida mesmo dentro de nós. E, por excelência, a vida é do cotidiano. A vida não é uma coisa assim pronta. Dia a dia, nós fazemos a nossa vida. Dia a dia, nós escrevemos a nossa história de vida. Né? Nós vamos deixando a nossa marca no mundo. E é no cotidiano que tudo flui, que as coisas acontecem, que nos sentimos vivos, que sentimos a realidade. Então, nós vivemos em contato com a realidade. Por quê? Porque também nós temos os instintos. Nós temos fome, nós temos frio, nós temos sede. Então, esse viver diariamente que faz a nossa história, o nosso caminhar pela vida. Todos esses acontecimentos mostram que nós estamos vivos. Nós acordamos, levantamos, escovamos o dente, tomamos café da manhã. Todo esse processo do nosso dia, trabalhamos, estudamos, todo esse processo é um processo que mostra que a gente está vivo. Né? A ciência não, a ciência já é uma atividade reflexiva. A ciência é pesquisa, é experimentação, é observação, é teste. Né? Por exemplo, quando aqui no Brasil começou a pandemia, os laboratórios começaram a fazer teste, quer dizer, aplicavam em um número de pessoas para ver qual era a reação, se podia continuar aplicando em todo mundo. São testes. Isso faz parte da ciência. Tá? Então, a ciência procura compreender, esclarecer, alterar o cotidiano a partir do estudo sistemático. Então, vocês imaginam agora, durante a pandemia, o tanto que o mundo inteiro, né, os laboratórios, as universidades, correram rapidamente fazendo testes, fazendo experimentos para poder provar, né, uma vacina que pudesse fazer bem e eliminar a porcentagem de mortes em função do Covid-19. Tá? Em outros tempos, gente, 100 anos atrás, houve a guerra espanhola, a gripe espanhola, mas não foi tão intenso porque naquelas 100 anos atrás a gente não tinha todos os aparatos que nós temos hoje. Né? A ciência desenvolveu muito, há muitos aparelhos, há muito instrumental que favorece essa pesquisa e foi rápida. Né? Pra vocês terem uma ideia, a vacina de sarampo demorou 10 anos para ser feita. A vacina de paralisia infantil demorou mais ou menos isso,
tá? A vacina para o HIV até hoje não existe. Então, assim, dessa do Covid foi, assim, muito rápido. Exatamente porque já tinha conhecimentos anteriores e porque também já tinha mais aparato, mais estrutura, né? Se estiver falando muito depressa, dê um toque aí, viu? Se não estiver entendendo, é só conversar aqui, dá um toque também no microfone, que a gente vai trocando ideias, viu, gente? Quando a gente faz ciência, a gente se baseia na realidade, no que acontece, né? Então, faz um teste, por exemplo, testes químicos, mistura lá um elemento químico com o outro, aí dá isso, dá aquilo, né? Então, assim que a ciência vai descobrindo as questões. A gente afasta da ciência para refletir além das aparências. É aí, gente, quando a gente reflete além das aparências, é que entra também a fé da gente, né? Nós amamos a Deus, nunca vimos, mas a gente sente, e a gente fala com Ele, a gente faz oração, então, está além das aparências, está além daquilo que não aparece, tá? O cotidiano e o conhecimento científico que temos realidade, ele se aproxima, tá? Às vezes se afasta, por exemplo, quando as pessoas começam a brigar por ideias, como a gente já falou, tá? Ele se aproxima também porque a ciência também está estudando o que é real, a nossa realidade, o nosso dia a dia, né? E agora, mais do que nunca, a gente tem essa experiência em relação ao Covid-19, né? E ela afasta também porque, às vezes, a ciência é muito abstrata. E aí, nem todas as pessoas compreendem bem a ciência. Então, tem essa dubiedade aí entre ciência e conhecimento além da aparência, né? Então, mesmo os cientistas também têm divergência também nas suas teorias, né? E o cientista também não é só cientista, ele não só vive da abstração, da pesquisa. Quando ele sai desse ambiente, ele é ser humano como qualquer outro, né? E aí, a partir da ciência, vai criando teorias, tá? E a partir dessas teorias que nós vamos pensar hoje sobre as teorias psicológicas do desenvolvimento, tá? Então, a gente já falou que o senso comum é um conhecimento que o senso comum não é coisa ruim, pelo contrário, é do senso comum que partem as pesquisas da ciência, tá? O senso comum é aquilo que a gente vai fazendo. Por exemplo, eu vou cozinhar, resolvo colocar um tempero que eu nunca pus. Aí eu percebi que ficou bom. Aí eu passo a fazer mais vezes e falo para os outros e tal. Então, isso é senso comum, mas que a gente vai aprendendo, que é conhecimento também, né? O senso comum também provoca a tradição. Então, por exemplo, se a mãe faz arroz doce e coloca creme de leite, a filha também faz, outras pessoas também fazem. Isso é tradição. Então, a gente fala assim, tradição de família. Ou tradição de lugar, por exemplo, o Triângulo Mineiro tem como tradição o churrasco. Por quê? Porque no Triângulo Mineiro nós temos a criação do gado. Então, é muito mais fácil. Então, já criou uma tradição do churrasco com cerveja, né? A cidade é quente, então a cerveja cai bem. Então, isso faz parte da tradição, tá? Isso vai passando de geração em geração, passando de família para família, tá? Então, o senso comum é uma visão do mundo que nós temos. E esse conhecimento tem uma característica o quê? A gente vai apropriando desse conhecimento até ele se transformar também em ciência, tá? Então, o senso comum, ele mistura os saberes, vários saberes. De vocês aí, tem alguém que come piqui? Eu amo piqui. Mais a conta? Pois é. O piqui é uma tradição de Goiás, né? Eu também amo piqui com arroz, com frango, com tudo. Eu gosto muito de piqui. Eu já não gosto. Então, isso é tradição. Isso é senso comum. Um dia, alguém viu aquela frutinha no campo, porque o piqui é uma fruta do campo, resolveu abrir, achou interessante, sentiu o cheiro, gostou do cheiro, passou a usar e experimentou na culinária e deu ibope e pronto, virou tradição. Tá? Então, quando eu falo de senso comum, é esse conhecimento. O senso comum tem conhecimento. Às vezes, por exemplo, faz muito pouco tempo que a ciência resolveu pesquisar o piqui como remédio,
e percebeu que o piqui tem muitos nutrientes que são bons para a saúde. Mas aí já é a parte da ciência. Antes disso, era só conhecimento, o senso comum, tá? Então, o que é a ciência? A ciência é isso, é um conjunto de conhecimentos que analisam a realidade, tá? E a ciência é escrita com uma linguagem precisa e rigorosa. O que significa isso? Um texto científico tem que ser muito claro, tá? Tem que ter um esclarecimento rigoroso, não pode ter frases nem palavras de segundo sentido, para não trazer problemas, tá? Então, aí a ciência, ela tem uma programação, essa programação é sistemática, é controlada, tá? E tem uma verificação. Então, as pessoas ficam nos laboratórios fazendo todas aquelas experiências para chegar a um resultado. E esse resultado tem que ser testado muitas vezes para não dar erro. Mesmo assim, às vezes dá, né? Então, para dar o menos possível, tá? Então, a psicologia, gente, ela é um ramo da ciência. Como é que a ciência surgiu? Surgiu lá uns 500, 600 anos antes de Cristo, tá? Com os filósofos. Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles ficavam andando pelas praças e refletindo sobre a vida e conversando com as pessoas. Então, daí, eles foram chamados de filósofos, surgiu primeiro a filosofia, depois da filosofia saiu a ciência. Então, a psicologia é uma ciência muito nova. A psicologia tem uns 200 anos. Eu falo nova porque a filosofia tem 20 séculos, uns 30 séculos, que foi muito antes de Jesus nascer. Né? Tem 20 séculos que Jesus Cristo nasceu. Então, a psicologia é um ramo da ciência, mas é muito novo. Então, as pessoas iam vivendo, mas ninguém pensava na parte, no lado, assim, intelectual, no lado do emocional das pessoas. Aí surgiu Freud, que começou a pensar na psicologia e pensar assim que as doenças, às vezes, elas não eram físicas, que às vezes a medicina não achava doença nenhuma e a pessoa estava sofrendo. Então, começou a perceber que tinha também uma doença psicológica, uma doença de afetividade, de emocional. Então, daí surgiu a psicologia, tá? Agora, quem nasceu, como é que foi a psicologia? Nós estamos no século XXI, falei para vocês, tem 200 anos. No século XIX, 1800 e tanto, por aí, surgiram alguns estudiosos lá na Alemanha. O Wundt, o Weber e Fechner, principalmente esses. Observem bem, 200 anos atrás, já existia faculdade, universidade, né? Então, lá na Alemanha, nessa Universidade de Leipzig, esses três começaram a pesquisar sobre a psicologia. Aí, como eu falei para vocês, a psicologia foi saindo da filosofia, porque antes tudo era uma coisa só, e aí ela começou a sua história como ciência da psicologia. Deixa eu parar para abrir a janela para alguém aí, a janela não, a portinha. Oi, Valquíria. Cadê você, Valquíria? Então, deixa eu passar aqui. O que acontece? É um tipo de conhecimento que é sobre o comportamento das pessoas, sobre a vida psíquica das pessoas e sobre a consciência das pessoas, tá? Então, daí que surgiu a psicologia. Gente, me fala aí no microfone, estão compreendendo bem? Tem dúvidas? Sim, tudo ok. Ok. Tá ok. Sim, professora. Ok, muito bem, obrigada. Então, sendo uma ciência, a psicologia teve que criar um método, tá? Chamado método científico. Um momento.
Então, aí começam a surgir as primeiras abordagens, ou primeiras teorias, ou primeiras escolas da psicologia, tá? Então, elas foram várias. Aí tem funcionalismo, tem estruturalismo, tem associacionismo. Eu não vou explicar tudo isso para vocês, porque nós vamos ficar só com 3 teorias, para não cansar vocês. São 6, eu vou trabalhar com 3, tá? Então, a gente já sabe que o estudo científico é diferente do senso comum, mas os dois são conhecimentos, tá? E cada ciência tem o seu objeto de pesquisa. Por exemplo, a astronomia tem os astros como pesquisa, né? A biologia são os seres vivos. E a psicologia é o comportamento e o lado do emocional, do psiquismo humano, tá? A psicologia é chamada também de ciência humana, por quê? Porque estuda o homem. Todas as ciências que estudam o homem são chamadas de ciências humanas. Antropologia, sociologia, história, a economia, a psicologia, são ciências humanas. As ciências exatas são matemática, física, então são outras disciplinas que não estudam o ser humano, mas estudam a natureza, tá? Então, o objeto da psicologia, como já falou, é o conhecimento do comportamento da mente da pessoa, tá? Agora vamos entrar nas 3 principais teorias da psicologia moderna. Gente, por que eu estou explicando isso para vocês hoje? Porque agora, estudando essas teorias da psicologia, é que vocês vão entender o desenvolvimento da criança. A aula passada falamos sobre a gravidez, foi bonita a aula passada, fiquei feliz. Falamos sobre o desenvolvimento intrauterino, sobre o parto, e agora nós estamos falando dessa criança que saiu já da barriga da mãe e começa a se desenvolver, tá? Por que isso é importante para quem está fazendo pedagogia, principalmente? Porque o pedagogo ele vai participar da vida de crianças que estão crescendo, estão indo para a escola, desde lá pré-escola, desde o bebê, com 4, 6 meses. Então, pelo menos conhecer como esse bebê está desenvolvendo, se está desenvolvendo bem, se está precisando de alguma ajuda de algum profissional, para orientar os pais. Então, aqui no Brasil, eu acho que no mundo, infelizmente, não é no mundo não, no Brasil, infelizmente, e tem outros países também, infelizmente, muitos pais se casam ou têm filhos e não estão preparados, né? Não sabem nada de educar filhos. Tinha que ter uma escola para pais antes de ter filhos, mas não tem. Então, cabe também a nós, professores, colaborar nesse sentido, tá? Então, a primeira teoria que nós vamos aprender chama behaviorismo. Behaviorismo, a palavra behaviorismo vem de behavior, que é em inglês, que é comportamento, tá? E é chamado também no português de comportamentalismo. Então, essa é a teoria que o Watson criou, tá? Tem alguém falando alguma coisa, escrevendo no chat? Professora, a senhora vai disponibilizar esse slide para a gente? Vou sim, vou colocar no APA para vocês, querida. Tá bom, obrigada. Nada. Então, quando o Watson pensou, ele pensou o seguinte, que os psicólogos tinham que estudar o comportamento, observar o comportamento das crianças, das pessoas, e criar também métodos objetivos para analisar esses comportamentos, tá? Então, olha quando nasceu, 1912, nós estamos no século XXI, aqui foi comecinho do século XX, então está fazendo mais ou menos 100 anos que apareceu essa teoria do comportamentalismo, tá? E nessa época, a América do Norte, Estados Unidos, foi o centro do comportamentalismo, tá? Por 30 anos só se usava isso, usava métodos, usava testes do comportamentalismo. Então, nem precisa guardar a palavra behaviorismo, não, mas só saber que behaviorismo significa comportamento, tá? Pode chamar de comportamentalismo, tudo bem. Então, tá bom. Eles estudavam, gente, os ambientes que estimulavam o comportamento das pessoas, que podia ser ambiente bom, ambiente ruim. Então, por exemplo, uma criança que cresce dentro do ambiente que tem muita violência,
fatalmente ela vai ficar violenta. Não só quando criança, depois que ficar adulta também, porque ela vai carregar no comportamento dela as influências daquele meio, tá? E aí, essas experiências são positivas ou negativas que influenciam o comportamento das pessoas. E eles acreditavam que isso era mais forte que a hereditariedade. Agora eu quero fazer outra discussão com vocês. Até vou minimizar aqui. Vou sair da apresentação, depois eu volto. Quero ver o rostinho de vocês. A nossa argumentação agora é a seguinte. O ser humano é resultado do ambiente em que ele vive ou da hereditariedade, quer dizer, aquilo que já vem no gene. O que vocês acham? Fale uma de cada vez, eu quero ouvir todos. Fale de Gisele. Boa noite. Eu fico meio na dúvida se se os nossos comportamentos vêm somente da forma como nós fomos criados, do ambiente em que a gente criou. Porque, às vezes, vamos supor, um menino que cresceu vendo o pai bater na mãe. Ele pode tanto ir para o lado, não, eu jamais vou fazer isso porque eu acho isso errado, ou ele pode ir para o lado, meu pai fazia, então eu vou fazer também. Então, essa parte aí que eu ainda não entendi. Aonde que acontece essa escolha do ser humano de ir para um lado ou para o outro? Se ele viu aquilo ali, para ele aquilo ali era o normal. Isso eu ia te perguntar, assim, porque você pensa que a pessoa vai para um lado ou para o outro. Tem alguém que pode ajudar a Gisele? Professora. Oi, Maria Bárbara. Eu meio que quase que penso mesmo que a Gisele. Sim. Só que eu acho o que puxa mais é a convivência. Tá, a convivência. O ambiente tem mais força que a hereditariedade? Sim. Tá. Eu acho assim. Tá. E você, Lenice, o que você acha disso? Eu acho que um faz parte do outro, mas o ambiente influencia muito. Tá. Você consegue justificar por que você acha isso? É porque no dia a dia ali você vai vendo as atitudes do outro e, querendo ou não, você vai imitando, eu acho. Tá. Principalmente para as crianças, né? Porque a criança não tem muito ainda senso crítico no sentido de dizer tá errado, tá certo, né? Isso, porque a criança, ela imita muito o que os adultos ou mesmo outras crianças fazem, né? Sim, sim. Legal, quem mais? Bom, professora, deixa eu falar a minha história. Eu acho que já é hereditário. Porque a minha família, vamos supor, meu pai é machista demais. É só um exemplo que é fato. Certo. Meu pai é machista. Machista. Eu cresci a minha vida inteira sendo machista, até meus 15 anos. Sendo machista. Ai, viado é isso, viado é aquilo, viado tem que morrer e tal. Isso era a crença do meu pai. Até o ponto que eu me descobri e eu percebi que a vida é feita de escolhas. Porque a gente não pode ir muito do que a outra pessoa, entende? Sim. É isso que eu penso. É hereditário até um certo ponto, até a pessoa tiver maturidade para compreender tanto o lado do outro. Uhum. Muito bem, Eric, muito bem. Quem mais quer falar alguma coisa? Eugênia, quer dar um palpite? Agora eu acho que vai de acordo com a convivência da família, assim, os ensinamentos que tem dentro de casa. Então, você acha assim, que mesmo que a pessoa tenha um gene que não é bom, essa pessoa pode se modificar por causa do ambiente? Pode. Tanto para o lado positivo, tanto para o lado negativo também, né? Tá. Fabi? Oi. Põe um pouco de mel nessa discussão aí. Professora, eu acredito nas duas. Reais. Eu vou dar um caso de adoção. Tá. E fatos reais, o que eu vou falar. Essa questão de hereditariedade e de criação.
Eu conheço uma moça, a hereditariedade dela foi terrível, muito triste. Essa moça, ela foi criada muito bem educada, os outros irmãos também de sangue, ela foi criada igual, não tinha diferença. Aí o que aconteceu? Ela cresceu, a única, ela se tornou igual à mãe dela. Aí todo mundo fala, meu Deus, como que pode? Os outros filhos do casal se formaram, ela não estudava, ela mentia, ela ia para a faculdade, ela teve os mesmos benefícios. Aí que fala, meu Deus, mas como essa moça, que foi criada com amor, aí que vai a hereditariedade, por mais ali dentro dela tinha alguma coisa. Também conheço outra família que já deu certo, devido... porque geralmente assim, a criança, quando é adotada, ela é abandonada, a maioria. Então tem aquela história triste, e a outra já se deu na vida, já foi bem, essa menina se tornou médica. Então, assim, a hereditariedade dela. Aí o Eric falou uma coisa que eu acho muito interessante, às vezes vai muito das escolhas. Tem pessoas que, por mais que elas são aceitas, elas não se aceitam. E leva aquilo e vai levando para o resto da vida. Então, assim, a pessoa, ela precisa se aceitar. É igual assim, outro exemplo assim, 3 filhos, os mesmos pais, todos têm hereditariedade, às vezes. Um forma, um não forma, uma, tipo assim, leva a vida mais custosa. É a mesma criação. Então, assim, essa questão de criação existe? Sim. A questão é o que eu acredito, de hereditariedade existe? Sim. Porque como que numa família, 3 filhos, tipo assim, o pai bate, tal, um só que pegou para bater também na esposa, os outros 2 tratam bem. É a mesma barrigada, eu sempre brigo. Eu falo assim, gente, saiu da mesma barriga, teve os mesmos traumas, só que para uns se faz de uma forma e para outros. Então, assim, essa psicologia, ela é muito, muito grande. São, assim, vários casos, várias histórias que dá nisso tudo. Então, eu acredito nos dois. Tanto a criação pode ajudar e a hereditariedade, que é pausa em torto, também, às vezes, se desabrocha. Muito bem, Fábio, muito bem. Eu amo dar aula para vocês, porque vocês são ávidos, vocês são quentes, vocês são firmes e fortes. Eu amo, amo. É assim que a aula se constrói. A aula se constrói junto com os alunos e com os professores, não é só um ou outro, né? A Adriana escreveu: o homem, deixa eu ver aqui para ver. O ambiente não é culpado pelo desenvolvimento, basta você seguir o caminho que é certo. Caroline. Adriana, o homem, ele é ciente do que é certo e do que é errado, então ele é quem escolhe, quem deseja ser. Beleza, muito bem. Muito bem, gente. Thales, você quer falar, meu amigo? Dar um pitacozinho, adicionar um pouco mais a discussão. Certo. Quando nós falamos, pegar só aquele ponto quando nós falamos, é a mesma família, criou no mesmo padrão, por mais que nós temos assim, a família criou um filho de um jeito e de outro, não, vamos pegar assim, fechadinho. Criou do mesmo jeitinho, deu as mesmas coisas, deu a mesma oportunidade. Eu vou ter o mesmo resultado? Não. Por quê? Porque o ambiente em que ele está inserido é outro. Eu não controlo. Eu tenho o ambiente familiar. Eu posso ter aquele ambiente familiar único. É o mesmo, igual para todos. Mas é só ele. Da porta de casa para fora, é outra relação. Ele tem outros amigos. Ele vai ter outros professores. Ele vai ter outra vida. É completamente diferente. O pacote de informações que um vai receber é diferente do que o outro vai receber. Se eu tenho lá, vamos pegar assim, vamos dar um exemplo qualquer de experiência. Eu tenho uma aula com um professor vamos pegar biologia. Eu gosto de biologia, eu gosto muito da aula daquele professor. Isso vai me inspirar, aí eu faço um curso de biologia. Mas fulano
não tem aula desse professor, ou fulano, ou professor não deu tanta atenção a fulano quanto deu para mim. Aí fulano não vai se interessar. Ou seja, são pacotes de informações diferentes, somos seres humanos diferentes. Cada ser é um ser, e cada maneira com que ele vê uma situação é a maneira própria dele, com a análise de informações que ele tem. Ou seja, se eu vou interpretar uma situação, eu puxo todo o meu histórico de vida, puxo o que me dizem, como posso dizer, puxo o pensamento geral, e junto com o meu, eu tomo uma decisão, ou eu adoto uma ação, ou eu gosto ou não gosto. Só que isso vai depender de quem? Do geral e de mim. E qual que é esse de mim? É o que eu vivo. A família é uma parte dessa vivência, mas e o que está lá de fora? Muito bem, moço. Muito bem, gente, a querida aqui. Todas que falaram e que não falaram também, que estão de antena ligada. É bem isso mesmo. E você falou, Thales, de um pacote de informações, de conhecimentos, que não são só, né, da porta para fora. Observe, quando o bebê é gerado, que ele tem aí 2 centímetros, ele já começa a receber influências. Influências fisiológicas, assim, se a mãe está se alimentando bem, se a mãe está calma ou mais agitada, se a mãe está mais segura ou menos, se a mãe está sendo amada, ou se a gravidez ela está sozinha na gravidez. Então, todos esses processos influenciam já esse bebê, tá? Influenciam. E depois que nasce também, se ele é bem recebido, se ele não é, porque aí entra a psicologia, entra o inconsciente, né? Não é só o consciente, nem só a realidade externa. E como vocês falaram, a Fabi falou, a Lenice também falou, a Eugênia, ela tem às vezes, um ambiente positivo em casa, e às vezes, como vocês falaram, às vezes tem 3, 4 irmãos, e de repente um vira meio que a ovelha negra da família, aquela pessoa que só faz tudo errado, que sempre se maltrata e maltrata os outros, essa coisa toda, ou vai para droga, vai para outras coisas. Então, o que acontece? Todas essas influências, e como você falou muito bem, Thales, elas chegam para a pessoa e a pessoa recebe de uma forma diferente, né? Então, assim, ó, eu fui criada na roça com meus pais, família de 8 filhos, e meu pai era muito bravo, meu pai batia na gente, batia em todo mundo. Então, alguns irmãos ficaram traumatizados porque o pai bateu. Outros falaram, não, meu pai me bateu para eu virar gente, senão eu não tinha virado gente. Então, é a forma de interpretar que vai fazer com que a pessoa tenha na mente algo melhor a dirigir sua vida. E o Érico falou uma coisa muito importante. Quando a gente é criança, até os 6, 7 anos, nós não temos nenhum esclarecimento assim, racional. Nós estamos ligados ao emocional e ligados também a ter outras pessoas como modelo no ambiente em que eu estou vivendo. Então, se eu estou vivendo num ambiente tranquilo, eu vou copiar esse comportamento. Se eu estou vivendo num ambiente violento, eu vou copiar esse comportamento. Tá? E, às vezes, por exemplo, uma criança que vive num ambiente violento, vai para a escola, ela fica violenta lá também, ela bate nos coleguinhas, ela apronta todas. Então, isso tudo está ligado à repetição do comportamento. E a Fabi falou uma coisa muito importante. A parte genética também vem, a hereditariedade também vem. Né? Então, por exemplo, se o pai é muito violento, isso também vem também na hereditariedade, não é só no ambiente, não é só depois que a criança nasce. Tá? Então, por isso, cada ser humano é muito único. Né? E cada ser humano vê a vida de um jeito, determinado jeito. Gente, esse é o maior desafio do ser humano na convivência. Porque se eu vejo a vida de um jeito e acredito nela de um jeito, mas você acredita de outro jeito, e aí a tendência das pessoas é querer que todo mundo seja igual. Não tem umzinho, nós somos criações únicas de Deus.
né? Nós somos aquela combinação de genes, aquela combinação do espermatozoide com óvulo única. Se fosse outro espermatozoide, ou se fosse outro óvulo, a gente não seria a gente mais, né? Então, a vida a minha vida é essa beleza que eu sou apaixonada pela vida, essa beleza esse milagre que acontece todos os dias, né? Da concepção, da geração, da gravidez, do nascimento e depois disso. Então, assim, para nós, para vocês que estão se formando pedagogos, a importância de mostrar isso para a mãe, a beleza disso e a importância de cuidar dessa criança para que ela seja um adulto mais equilibrado, um adulto mais, né, de sucesso em todo sentido. A gente fala sucesso é também financeiro, mas não é só financeiro, né? Sucesso familiar, sucesso na saúde, sucesso nas relações com as outras pessoas, sucesso no amor, em todo sentido, né? E aí o Érico tem razão quando ele fala assim, depois que fica adulto, aí tem uma racionalidade que pode falar, não, eu não quero isso. Eu repeti até agora porque meu pai e minha mãe era assim, meu ambiente assim, mas eu quero mudar meu ambiente, eu quero mudar minha vida, eu não quero ser desse jeito, né? Então aí cabe a gente a escolha, como vocês falaram. Tá? Agora, quanto bebê, nós temos que cuidar muito das crianças. E na escola, às vezes, a criança, a única coisa boa que a criança tem é a escola, é a professora, é a tia, é o ambiente escolar. Porque ali ela come bem, ali ela está bem cuidada, ali ela está limpinha, ali ela está sendo respeitada. Né? Permitir o Wesley entrar, ele chegou agora do serviço. Eu não tenho, ele não clicou para entrar no link, porque não está aparecendo nada aqui, não, para mim. Até aparecer, eu clico para permitir. Pede para ele sair e entrar outra vez no link, por gentileza. Tá? Então, gente, está aí, eu vou agora compartilhar outra vez, está aí o porquê, e vocês mataram a charada muito bem. É mistura. Em alguns casos, o ambiente faz mais. Em outros casos, o ambiente faz menos. Tá? Então, uma vez, gente, eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar um curso. Eu sou consultora de empresa e de educação, e eu trabalho muito curso. Agora, com a pandemia, eu parei um pouquinho, mas eu viajo muito dando cursos para professores, formação docente. E eu fui para uma cidadezinha pequena, perto do Rio de Janeiro, que a gente ia de ônibus e subia uma serra, e chegava lá onde tinha uma creche, onde, nessa creche, as monitoras cuidavam de crianças que moravam no morro do Rio de Janeiro. Então, o morro, vocês sabem que tem até uma visão muito pejorativa do morro, que só tem gente ruim, não é verdade. Tem gente de todo jeito, como tem gente de todo jeito em qualquer lugar do mundo, né? Mas tinha muitos, assim, muitas crianças já pequenininhas, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, que as mães punham ali na creche para ir trabalhar. E as crianças viviam no morro, numa condição assim, de repente todo mundo tinha que se esconder dentro de casa, porque vinha a polícia, vinha traficante, não sei o que mais, matavam, né, atiravam, então as mães ficavam assustadas, catavam as crianças, levavam para casa e tal. E as crianças viviam com aquilo ali. E as crianças também conviviam com conversas de adultos, de roubar o banco, estourar o caixa, essas coisas assim. Então, as monitoras me contavam que crianças assim de 5, 6 anos diziam assim, quando eu crescer, eu vou ficar muito rico, vou roubar um banco e vou ficar muito rico. Então, a criança repetia o que o adulto falava. Ela não tinha noção do que ela estava falando nesse sentido. Ela só sabia que devia ser uma coisa boa, porque os adultos discutiam isso e falavam, vou ficar rico, vou roubar o banco, vou ficar rico. Né? Então, a criança, até os 6, 7 anos, ela está repetindo modelos de comportamento. Aí, depois que ela começa a refletir, se durante o crescimento dela tiver pessoas da família, tiver professores na escola, que vão orientando, mostrando o caminho certo, ela vai aprender a escolher pelo certo. Porque essa criança de 6 anos que fala isso, que quando crescer vai roubar o banco, ela acha que está certa, que todo mundo está fazendo, o adulto está fazendo, então não está certa. Então ela vai ter só discernimento depois que ela tiver mais racionalidade, que é após os 7 anos. Ok? Muito bem, moçada. Parabéns para vocês. Vamos em frente, então.
Então, nós falamos do comportamentalismo, isso que a gente discutiu até agora, tá? Então, o Watson pensou no comportamentalismo, que é chamado também de behaviorismo. Behavior, em inglês, significa comportamento. Então, assim, ele acreditava que o ambiente era mais forte do que a hereditariedade. Ele acreditava que mesmo a criança nascendo com uma hereditariedade que não era tão positiva, tão boa, mas se tivesse um ambiente bom, ela se transformaria em um ser humano bom. Esse era o pensamento do comportamentalismo. Agora a gente vai falar sobre a psicanálise. Lembra vocês que eu falei que Freud que fundou a psicologia, né? Então, Freud é que fundou a psicanálise. A palavra psicanálise vem de análise e de psiquismo. Então, é a análise do psiquismo da pessoa. Então, Freud, olha aí, quando ele nasceu, em 1856, e morreu em 1939. Ele nasceu no século XIX e morreu no século XX. Então, já faz mais de 100, quase 120 anos que ele morreu, tá? O Watson veio bem antes do Freud, tá? O Watson veio no comecinho do século XVIII. Então, Freud era médico, tá? Ele começou a observar que muitas doenças eram psicossomáticas. Naquela época não se falava nessa palavra, mas assim, a pessoa é doente emocional e isso transfere para o corpo, tá? Por exemplo, hoje se fala numa doença que é chamada de fibromialgia. Acho que vocês já ouviram falar nessa palavra, né? A fibromialgia, hoje, ela é muito característica de pessoas que têm depressão, de pessoas que vivem uma tristeza imensa, de pessoas que estão muito pressionadas com trabalho, com excesso de cansaço. Então, é também uma doença psicossomática, chamada desse jeito, tá? Então, o Freud foi se especializando nesse tratamento de problemas. Antes começaram chamando de sistema nervoso, achava que era o sistema nervoso, tá? E ele foi percebendo que essas doenças eram devidas à neurose. Então, a neurose é o estado emocional da pessoa. E até Freud dizia que todos nós somos neuróticos, num ponto mais superficial, suave, e outro mais aprofundado, tá? Então, a neurose é uma coisa, por exemplo, o toque. O toque é um tipo de neurose. A pessoa que fica muito envolvida com alguma coisa, com atividades repetitivas. Essas pessoas, por exemplo, que têm medo, né, de pisar com o pé direito, coisas assim, que são chamadas de toque, né? A pessoa que tem toque de limpeza, tem que estar, não pode ver um fiozinho, né, que está preocupada com aquilo. Então, assim, vários estilos de toque. Isso é neurose, tá? A psicose é a loucura mesmo, tá? A neurose é mais, assim, de comportamento mais simples, e a psicose não. O psicótico, ele é perigoso, porque, às vezes, ele muda completamente de comportamento, ou tem alucinação, e assim por diante, tá? Então, Freud criou um método. Qual era o método dele trabalhar as questões neuróticas? A hipnose, tá? Então, como era essa hipnose? Das pessoas reviver os momentos tristes dela para poder limpar, para poder fazer a limpeza daquilo na mente dela, para ela não ficar sofrendo sempre. E não sei se vocês já observaram, tem pessoas que vivem sempre no passado, né? Sempre reclamando do que viveu, ou do casamento, ou do outro, sempre triste, nunca tem um olhar para o lado positivo da vida. Esse também é um tipo de neurose. E Freud usava essa hipnose para poder eliminar essas neuroses, tá? Então, ele desenvolveu esse método, ele desenvolveu um outro método chamado associação livre, que é assim, a pessoa chegava no consultório dele e ele não falava nada, mas aí as pessoas iam falando o que viesse à mente. Isso chama associação livre, tá? Então, esses são métodos da psicanálise, tá? Eu sou psicanalista e trabalho com esses métodos, tá? Eu deixava a pessoa num divã, deitada, e a pessoa ia... o psicanalista vai encorajando a pessoa a dizer o que vem à mente, e ela vai falando, e aí o psicólogo, o psicanalista vai orientando ela também, tá? Ele também fazia análise dos sonhos, tá?
Essas coisas tem até hoje, né, gente? Isso não é uma coisa assim que acabou, não. Até hoje a psicologia utiliza esses dados da psicanálise, né? E aqui tem alguma explicação rápida sobre a psicologia, que ela vem do grego, e significa estudo da mente ou estudo da alma, tá? E ela hoje é muito mais tida como um estudo do comportamento humano, tá? E ela hoje, a psicologia hoje é aplicada em tudo, na educação, na indústria, em tudo, na engenharia, né? na sociologia, na saúde, muito, muito. Então, assim, tem uma larga aplicação, né? E quem estuda pedagogia precisa conhecer um pouco da psicologia, né? A psicologia da educação, para poder ajudar as crianças, tá? Então, aqui também só falando um pouquinho mais sobre a psicologia, como eu falei para vocês, quem está na educação precisa de trabalhar um pouco, conhecer um pouco da psicologia, não para fazer terapia com as pessoas, mas para orientar, né? Para interagir, porque a gente, todas as pessoas que vivem em grupos, seja familiar, seja profissional, precisa ter um pouco de psicologia, né? Às vezes um pouco de paciência, às vezes um pouco de compreensão, de compaixão, às vezes, de conhecer bem o outro, até para a gente saber lidar com o outro. Tudo isso é importante e isso envolve a psicologia, tá? Então, quem é da educação precisa conhecer para poder desempenhar o seu papel de educador e de professor, tá? Por quê? Porque o outro ser humano que está ali, ele é um outro ser humano, né? Ele não é um robô, não é um elemento qualquer. É um ser humano que tem sonhos, que tem alegrias, que tem realizações, que tem desejos, e também que tem limites, que tem dificuldade, que tem raiva, que tem ciúmes, que tem preguiça, que tem dificuldade de mudança. Então, observe, o ser humano é um universo, cada ser humano é um universo à parte. E quando o Tales falou, eu estava pensando nisso, o Tales falando, quer dizer, cada ser humano é tão diferente do outro, né? A gente fala que os dedos das mãos não são iguais, às vezes tem um grupo de irmãos, mas cada um tão diferente do outro, e é exatamente por isso. Então, aí, quando a gente fala também no senso comum, que a gente começou falando hoje, ele vai transformando em ciência quando eu vou observando. Mas na psicanálise, na psicologia, eu parto muito do senso comum, né? Eu quero saber como as pessoas vivem o dia a dia, no seu cotidiano, como ela é dentro de casa junto com os irmãos, com os pais, quem é a pessoa mais importante para ela, se tem filhos, como é que ele reage com os filhos, como é que ele educa os filhos. Então, são questões assim tão complexas e, ao mesmo tempo, tão humanas, que o professor, o psicólogo, o pedagogo, tem que ter um olhar humano, né? Como a Cora Coralina dizia, tocar o coração das pessoas. Isso é muito importante. E, às vezes, como eu falei para vocês, aquela criança só tem a gente ali que pode direcionar o caminho, mostrar o caminho certo para ela, né? Então, como a gente já falou, o tipo de psicologia do senso comum, né? Ele vai se transformando em ciência quando ele é mais testado e mais trabalhado. Mas o próprio senso comum pode trazer diretrizes para a gente. Por exemplo, você está triste porque terminou um relacionamento ou porque foi mal compreendido, ao mesmo tempo você encontra um amigo, encontra uma pessoa que pode te dar um alento, dar uma palavra boa, né? Uma palavra de conforto, pode fazer uma oração com você, pode te mostrar um lado positivo das questões e assim por diante, né? Então, os psicólogos usam o método científico, mas eles estão trabalhando, tem como pacote, né? Como o Tales falou, pacote de trabalho, as emoções das pessoas, que é tudo do cotidiano, do senso comum. Então, não tem muito assim a preocupação de achar que ciência e senso comum não estão juntos, completamente juntos, tá? Nós vamos parar aqui, porque daqui para frente a gente vai falar na próxima aula, e eu quero fechar aqui para poder enxergar vocês. Isso. Agora me falem, queridos e queridas, o que dessa aula de hoje assim, ficou para você? Qual é o conhecimento ou a informação que ficou legal assim, para você, que você lembra agora?
Fabi, você está com vontade de falar? Então, eu gosto muito de estudar esses comportamentos, né? A questão do senso comum, que é algo principalmente brasileiro. O brasileiro, ele sempre gosta de dar aquela opinião, de seguir aquela indicação, de fazer aquele chá. Então, assim, eu acho muito curioso. E, principalmente, para nós que vamos trabalhar com criança, estudar esses comportamentos, falar de hereditariedade, é muito legal. Por quê? Quando você está com muitas crianças, além de você trabalhar com essas crianças, você também trabalha um pouco com os pais. Às vezes, assim, na forma até de levar a criança que está triste, que está alegre. Então, assim, a criança, ela sempre vai estar transmitindo para a gente. Se acontecer alguma violência, essa criança vai estar diferente. E se você chegar nela, ela pode estar se abrindo com você. Então, assim, nós, pedagogos, nós, professores, podemos mudar a história dessas crianças. Nós não estamos ali numa sala de aula somente para pegar aquela matéria, ser um robô, um professor e estar passando. A gente também pode estar entrando na vida dessas crianças, na qualidade, tanto crianças com problemas cognitivos, né, devido a tais violências, elas podem não desenvolver. Então, eu gosto muito essa questão do desenvolvimento humano, principalmente na infância. Eu sempre falo, né, que eu quero muito trabalhar bem no início, na alfabetização, na estabilidade ali, no alicerce. Muitos professores não querem essa parte. Eu tenho muita vontade, porque ali, no primeiro degrau, que a gente vai estar ajudando essas crianças. Eu penso muito em me especializar nisso mesmo. Eu gosto muito dessa matéria. Que bom, Fabi, eu fico feliz por isso, porque é nessa fase que a criança vai sedimentando a sua personalidade, o seu caráter, né? E você falou uma coisa muito certa, às vezes a criança não tem um ambiente positivo, e a escola é o único lugar que ela possa, se professor, às vezes o professor que é amoroso, que é atencioso, esse professor vai fazer uma grande diferença na vida dessa criança, né? Então, assim, por mais que ela tenha uma hereditariedade, ela tem um ambiente que mostra para ela um caminho certo. Então, isso é muito importante, né? E na escola ela se sente amada, porque a professora vai lá na porta receber, pega no colo, conversa para não chorar. Então, a professora tem muito mais paciência e conhecimento para isso que os próprios pais, né? Que os próprios pais. Gente, mas que delícia trabalhar com vocês. Estou super feliz, viu? Eu agradeço todo dia a Deus por vocês existirem. Que bom. E quero que vocês tragam, viu? Tragam para a sala de aula também. Se vocês encontrarem alguma coisa que achem interessante discutir, tragam, sabe? Algum evento que acontece, assim, alguma situação que aconteceu com alguém, você traz para a gente poder discutindo, para a gente ir percebendo a psicologia. Na próxima semana eu passo mais uma teoria para vocês, que é a cognitiva, tá? Então, nós vamos trabalhar com essas 3 teorias. Behaviorismo ou comportamentalismo, a psicanálise e a psicologia cognitiva, que é do conhecimento, da cognição, que é muito interessante também, vocês vão gostar, tá bom? Meus amigos, minhas amigas, então, se tiver a oportunidade, leiam a unidade 1 do livro. O livro também é muito interessante, vocês vão gostar dele. Professora, Oi, querida. Coloca aqui, porque eu não tive como eu pegar, não. O livro, que é o autor no chat. Tá. Aí eu até passo no grupo aqui para as meninas que não estão assistindo a aula para a gente indicar. A senhora escreve, nós pegamos e passamos para os alunos que não vieram. Gente, eu quero, antes de fechar, dar 2 situações para vocês. Procurem chegar às 7 horas, no máximo até 7h05, 7h10, no máximo, para a gente não ficar parando a aula, primeiro. Segundo, também você chegar na hora para ter o conhecimento do conteúdo. Às vezes chega no meio da aula, aí você perdeu já o conteúdo, né? E tudo que nós falamos e que os colegas falam é tudo importante, tá? E é essa aula dialogada que é realmente importante, tá ok? Eu vou colocar aqui. Em relação aos grupos, vamos fazendo assim até o grupo de WhatsApp, se vocês quiserem, mas vamos fazer assim até o AVA ficar em ordem. Nossa comunicação vai ser pelo AVA, pelo e-mail institucional. Agora, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa,
traz para a aula, leva para o AVA, quando tiver, lá no AVA vai ter, já está lá para vocês verem, o fórum de dúvidas, quer dizer, a dúvida que tiver, coloca lá, e a gente vai se esclarecendo. E procure se esclarecer na aula também. As dúvidas que tiver durante a semana, quando for fazer atividade, vem, pergunta, que eu estou aberta aqui para poder orientar vocês. Eu vou colocar aqui, então, agora, o nome do livro. Tá? O livro é esse, o Crescimento, Desenvolvimento e Envelhecimento Humano. O autor está aí. E qual é a atividade? Ler as páginas iniciais, que é prefácio só. E a unidade 1 para a próxima aula, para a próxima semana, para a gente poder discutir em sala de aula. Combinado? Combinado. Então, de todo jeito é para falar lá no fórum, tipo assim, a gente lê e fala sobre um breve que a gente entendeu nesse fórum. Quem já está conseguindo abrir o AVA, já coloca lá no fórum, olha, eu entendi isso, entendi aquilo e tal, entendeu? Coloca lá, traz para a sala depois para a gente conversar aqui. Tá certo, então, obrigada. Nada, um beijão para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigado, professora, para a senhora também. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.